Muito boa noite a todos. É isso aí, né? Hoje é dia 13 de julho de 2020, 3 dias depois que eu fiz o meu 45º aniversário, primeira live depois do meu aniversário. Antes de tudo, queria agradecer a Fernanda Grigio, que me mandou um monte de chocolate, nosso querido Júlio César, olha que legal, cara, esse bagulhinho aqui é muito louco, olha. Das Havaianas, eu ganhei um chinelo, não dá para pôr no pé, mas eu tô com o chinelo e também os bonezinhos, né? Hoje eu tenho o prazer de trazer uma das pessoas que eu mais admiro aí, dentre os nossos investidores que nós temos lá no WhatsApp. Nós escolhemos lá o pessoal que todos são capazes, né? Mas tem uns que têm um pouco mais de empatia com a câmera e com o pensamento e gostam de lecionar, né, alguma coisa sobre educação financeira. E um deles é esse aí, o pessoal conhece, João Paulo, né? O João Paulo vai se apresentar novamente para quem não conhece. E hoje a gente tem uma surpresa. Eu não falei nada para ninguém, mas ele vai despojar aí sobre um ativo bem bacana. Ele tem uma história fantástica. Tem gente que ama, né, a educação financeira. Eu fico muito feliz de conseguir trazer essas feras aqui, o João Paulo, tem o Jean. Quarta-feira veio o David, ó, o David acabou de chegar. Na sexta é o Fanta, né? Tem um pessoal que está declinando, né? O Ederson mesmo fez doce, né? Mas deixa ele, pra mim, que eu pego ele na curva. Mas tudo bem. E, boa noite, João Paulo. É o meu primeiro expert. Para mim, um expert, cara, ele, além de investidor, ele tem que ser um investidor com performance. E você é um cara que tem uma performance fantástica. O Marlon Brando quer ver o chinelinho. Tá bom, então, Marlon Brando. Tá aqui o chinelinho das Havaianas. Olha que bonitinho. Cara, né? A gente lembra da infância, né? Legal. Chinelo. É muito louco esse negócio. Eu já coloquei prego em chinelo já na minha vida. Tinha lá uns 10 anos, 12 anos. Me fala aí alguma coisa, meu amigo. Havaiana. Primeiro que a Havaiana é uma recordação, né? Seja no pé ou seja no lombo, né? Quando aprontava alguma, né? Ah, sim. A minha mãe não era muito boa. Minha mãe não era muito sniper de chinelo, né? Ela errava sempre, né? Eu até mandei o link da live para mim. Vamos ver se ela assiste, mas a minha já só dizia fica parado, que é pior. Né? Então, pior. Como a casa eu conseguia dar a volta, daí eu ficava correndo, né? Mas aí ela me esperava eu descansar, velho. Daí ela não pegava o chinelo, pegava a vara de marmelo. Aí era a pior coisa. Da varinha de marmelo eu escapei. Olha quem tá aí, ó. 2 professores veio ver você. André Massaro, Thanos. André Massaro tem live às 9 da noite, né? Sobre opções. E na segunda que vem, ele vem abrir, né, o nosso, né? Porque você também teve essa ideia. O maravilhoso GP Invest, cara. A GP Invest. GP Invest tá bombando, né? Isso é quando o David, né? Fica tendo essas ideias aí. Então. Ele vem trazer as travessuras do Pinóquio. Ó, o Cabralzinho aí também. Estou com o perfume Cabral, do azar, que ganhei. A água Bonafonte está aqui, ó. Viu, Cabralzinho? Fique aí conosco, tá? E fala aí, então, sobre a sua trajetória no mercado de capitais e por que você entrou na Bolsa de Valores, meu amigo. Tá, vamos fazer o seguinte. Em primeiro lugar, uma boa noite aí para todos, né? Vamos fazer o avesso. Eu vou trazer o ativo. Beleza, depois eu conto a história, porque eu acho que é mais legal. Joga aquele PDF, aquele coisa para mim aqui, no compartilhamento. Deixa eu ver aqui, share screen, né? Isso, exatamente. Share screen, vamos lá, janela do aplicativo. Cadê? Peraí, por que ele não abriu aqui? Peraí. Aqui. Então, o ativo de hoje é Santos Brasil. Santos Brasil. O Massaro, você conhece a Santos Brasil, meu querido? Pode responder para nós aqui no Palácio do Rei. Realmente, nós dispensamos o Gepeto. O Gepeto estava muito cansado, né? De fazer o nosso querido, o nosso principal acionista, que é o Pinóquio.
E aí nós mandamos o André Massaro vir contar as proezas de Pinóquio às 19 horas na segunda que vem. Né, Massaro? Vamos que vamos, velho. Então, eu tive a ideia, né, de trazer a Santos Brasil, porque ela é um pouco fora do circuito aí, e que pouca gente fala, né, a respeito dela. Uhum. E Cabralzinho conhece o João Paulo. Ih, travou, João Paulo. A Santos Brasil travou ele. E aí ele vai começar a falar já. Tá travado, mas ele volta. Karma que ele volta. Enquanto isso, nós estamos no oferecimento. Aí, desligou. Né? Alô? Mas ele volta. Aí, voltou. Deixa eu botar o óculos até para olhar. O DNA tá ficando ruim aqui. Vamos lá. Então, só antes a gente faz esse disclaimer aqui, né? Sim. Então, vamos só deixar bem claro aí, né, pessoal? Que cabe a cada um a reflexão, né? Então, não é uma recomendação. Tudo que eu fiz aqui, eu peguei com base no RI da empresa, alguns outros sites. Sim. Né? E eu gosto de fazer desse jeito, porque eu acho que o RI é uma fonte muito boa. E, pessoalmente, o site do RI da Santos Brasil está de parabéns. Aqui já deixar constado, eu achei muito positiva a experiência do RI com eles, no questão do site. Contato com eles, eu mandei um e-mail, mas não deu tempo ainda de responder. Eu mandei, eu acho que anteontem. Ok. Então, só para constar, tá? A Santos Brasil, só para a gente contar um pouco da história dela, vocês estão conseguindo ver? Você pode dar um zoom aí pro pessoal, né? Vai ficar melhor. Tá, eu vou... Depois eu tá bom. o PDF aí pro pessoal, tá? Não, sem problema. Para quem quiser. Então, a Santos Brasil, ela foi... na verdade, ela foi uma empresa criada em 97, e ela venceu o leilão do terminal de contêineres de Santos, foi um arrendamento de 25 anos na época, que já foi renovado antecipadamente. Esse terminal de contêineres, ele foi construído pelo governo federal no final dos anos 70, início dos anos 80. Tá? O primeiro terminal dedicado a contêineres no Brasil. A gente tem que lembrar que o contêiner é uma coisa que entrou no circuito da logística internacional nos anos 50 e 60. Então, isso começa nos Estados Unidos e Europa, depois vai se popularizando, né? E aí foi construído. Com a nova lei de modernização dos portos de 93, se previa a privatização de o arrendamento de terminais que pertencem à União, e aí nisso foi criada a Santos Brasil, que venceu esse leilão do TECOM, né? Com o tempo eles abriram o capital em 2006, hoje ela tem código STBPP3, né? Ela atua em soluções logísticas, ou seja, do porto a porta. Então, você faz uma importação, uma exportação, ela consegue fazer todos esses serviços, e ela não ficou só nesse terminal de contêineres, ela começou ali, mas ela depois foi, por meio dos investimentos, a gente vai ver isso na sequência da apresentação, ela tem serviços, tanto operações principais em Santos, na Vila do Conde, que é no Pará, né, na cidade de Barcarena, e no porto de Imbituba, que é aqui em Santa Catarina. Um detalhe, só uma curiosidade para quem não... Quando a gente fala de altitude do nível do mar, tá? Toda a altitude do nível do mar do Brasil é medida a partir de um equipamento que está no cais do porto de Imbituba, dentro do TECOM. Então, quando está lá, 600 metros acima do nível do mar, 600 metros acima desse terminal. Então, toda a medição de terra de marinha do Brasil é tudo feito a partir desse ponto específico. Tá? E hoje, até hoje, existe um porto lá que opera contêineres, carga geral, enfim. Então, só um pincelado aqui. Eles trabalham também com terminal de veículos, né, dedicado, centro logístico, né, no Guarujá e em Santos. O terminal de Santos, na verdade, é no Guarujá, né, um centro de distribuição em São Bernardo do Campo e a sede administrativa, o corporativo deles na capital paulista.
A posição de mercado deles, tá? É importante isso aí, porque o que ocorre? Ele tem um market share grande dentro dos terminais portuários do estuário de Santos, né? Quando a gente pensa o Porto de Santos, é importante ter em mente que ele não é um porto só, ele não é um terminal só, ele é um complexo, né? Existe o porto público, existem os terminais privados arrendados, que é o caso da Santos Brasil, e existem os terminais de uso privativo, os TUPs, né? Que são empreendimentos 100% privados, construídos do zero, né? Então, que, por exemplo, um deles é a DP World de Santos, que é a antiga Embraport, é uma associação da Dubai Ports com a Odebrecht, e o antigo grupo Coimex, que era um grupo bem forte do Espírito Santo, tem esse terminal. E além desse terminal, por exemplo, tem a BTP, que é o Brasil Terminal Portuário, a antiga, aqui estava constando a Libra, mas a Libra não é mais operacional. Tem a Rodrimar, que fica no Porto Público, a Ecoporto, que é da Eco Rodovias, pouca gente conhece, enfim, bastante terminais, tem da Cutra, e assim vai. E eles têm 39% do market share do mercado de containers, tá? Carga containerizada. Então, o Porto de Santos, no último ano aí, ele cresceu, né, em movimentação de containers, em teus, né? A movimentação de contêineres cresceu 1%, quando o total das cargas caiu 0,3%, praticamente uma estabilidade, né? Em comparação, o terminal de contêineres de Santos cresceu 15,6%, o complexo portuário de Santos, e o TECOM cresceu 11%. Tá? O teu ali, tá? Eu vou dar um zoom aqui, vocês estão conseguindo ver aqui? Aí. Esse teu é uma sigla que é o equivalente a um container de 20 pés, tá? Uma unidade internacional. Então, os containers menores é um teu. Aqueles containers mais compridos são 2, só para ter uma noção, tá? É 20 Equivalent Unit, o nome. É uma unidade que na área portuária é bem utilizada. E entre 98 e 2019, o Porto de Santos ele cresceu em média 8,2% e o TECOM cresceu 9,5%. Isso é demonstrado aqui, né, por meio a movimentação de contêineres do Porto de Santos vem numa crescente, aí em 2009 deu uma caída, veio subindo, até mesmo ali em 2015 deu uma recessão, aí com a recessão deu uma caída e veio subindo de novo, né? No geral, o Porto cresce, vamos dizer assim, desde 98, quando se começou esses arrendamentos, enfim. Tá? Tem uma barreira de entrada grande, é importante dizer, porque são investimentos que demandam um volume financeiro muito alto, tem um nível de intervenção estatal muito forte, é importante ter essa noção, não é qualquer um que vai sair fazendo um terminal portuário, né? E tem concorrentes também, né? Aqui em Santa Catarina, que é o complexo portuário King Containers, né, junto com o Paranaguá, bate mais de frente, tem a APM Terminals, que é aqui em Itajaí, a Portonave, que é Navegantes, que é do outro lado do rio aqui, e o Porto de Itapoá. E isso aqui é importante, esses 3 terminais são de armadores de carga, então a variável do armador é muito importante para a movimentação da carga. Sim. O Porto de Vitória, no Espírito Santo, e o Porto do Rio de Janeiro também, aí o complexo portuário, né, Itaguaí, ali, enfim, os terminais do Rio de Janeiro, também são concorrentes do estuário de Santos. Aumenta um pouco o zoom, hein, o pessoal dá uma... Peraí, deixa eu pegar aqui. Tem bastante espaço, acho. Ah, tá. Entendi. Beleza. Vai lá, João. Tá. Então, na questão de governança, que é importante para a gente que está olhando pela ótica do minoritário, né? Eu acho que isso aqui é importante, né? Só constar, tem tag along ali, não tem acordo de acionista, tem o conselho de administração, tudo.
Isso aqui eu achei interessante, porque já recentemente deu polêmica, né? Questão de bonificação para gerentes é orientado por EBITDA, né? O EVA. Tira a parte do né? PowerPoint. Viu? Sistema Eles estão falando para você tirar a parte do PowerPoint. Como é que você faz isso aí, viu? Pois é. Modo apresentação. Vamos ver, vê. Deixa eu ver aqui, peraí. Estão vendo? Aí, acho que melhorou. Melhorou? Ah, melhorou, né? Dá para ler. Tá. É que a melhorou, cambada. A gente é meio burro para essas coisas. Não é isso, não. Ela falou assim, a Andréa falou F5. Quem que é? Ah, Andréa Rossi. F5. F5, eu não... Ah, tá. Mas estão vendo? Agora tá lá. César falou que tá show. Tá beleza. Pode continuar, tá show? Tá show. Aí, olha lá. Então, é porque eu tô com a tela aqui e eu não tô vendo ninguém conversar. Depois quando terminar a apresentação, eu vejo. Não, só clicar. Ah, você não tá vendo. Ah, entendi. Tá. Tem um lugar. Eu tô vendo a apresentação aqui. Tá. Tem um lugar nos comentários que dá para você ver, tá? Se você quiser. É porque a tela tá cheia aqui agora. Ah, entendi. Beleza, pode continuar. Beleza? Então, a composição acionária aqui dele, tá? Ele tem um certo grau de pulverização, não uma pulverização alta. Existe concentração no Banco de Nova York, né? Essa PW237 participações. Esse aqui é o Richard Klein, que é uma pessoa mesmo, física, o fundo Diamond, e aí 36% distribuídos. É importante ter noção dessa questão da composição acionária, tá? Porque lembra que eu falei que tem os TUPs, que tem o armador, aquela coisa toda? Guarda essa informação, tá? Porque o fato de não ter um armador aqui é importante, talvez. Dá para ficar atento. Então, a distribuição da composição é essa. Não tem ninguém assim com uma posição que mande e desmande, mas tem alguns acionistas que são bem relevantes. Tá. E aí a gente tem alguns dados financeiros aqui dela. Ó. Ela tem receita crescente, a receita de... Aí é o seguinte, né? O serviço portuário, ele tem a operação do cais e a operação de armazenagem. Então, você recebe a carga e você armazena. Você pode guardar no pátio. Você não precisa tirar a carga, de repente, naquele momento. Mas tudo isso custa serviço, né? A logística também, esses centros de distribuição que eles têm, né? Teve uma pequena queda aqui na receita bruta. O terminal de veículos teve um pequeno aumento aqui até, na verdade, está menos 6,6, eu acho que caiu um pouco a receita. Isso aqui é uma questão, eu acho que da contábil, das eliminações ali. O consolidado, uma receita que cresceu aí um 4,6% em 2018 para 2019. Tudo isso aqui eu peguei do relatório de sustentabilidade deles, tá? Uhum. E aí a receita líquida mesmo, 972 milhões. Então, é uma empresa que fatura um valor considerável, não é uma empresa pequena, né? Não é desconsiderável, vamos dizer. O que acontece, e aí eu acho que é importante para o investidor pensar isso, é o seguinte: a receita líquida dela, tu pode ver que ela oscilou bastante, ela é bem sensível ao ciclo econômico, né? Então, 2015, 2016 ali caiu bastante, veio uma recuperação tímida em 2017, 2018, 2019, né? A receita dela é dividida aqui, ó, 37% vem dos serviços do cais, ou seja, tirar o container do navio, fazer o bordo ali, aquela coisa toda. Ela tem uma receita relevante em armazenagem desses produtos, no serviço de logística também, e o terminal de veículos com uma relevância um pouco menor, né? Um EBITDA que oscilou bastante, olha aqui, ó, a geração de caixa dela caiu consideravelmente, ó, de 2015 para 2017.
caiu aqui de maneira bem assintosa e que veio numa recuperação aqui desde 2017. E é claro, isso impacta no lucro líquido. Ela teve 3 anos seguidos de prejuízo e teve um lucro pequeno em 2018, um lucro um pouco melhor em 2019, mas umas margens muito complicadas. Sendo que no primeiro trimestre aqui, nos 2 casos, de 19 e de 20, apresentaram prejuízo também. Tá? Aqui o fluxo de caixa dela, né? A dívida dela e a proporção de dívida de longo prazo, ela tem um endividamento bastante tranquilo, assim, ela consegue dar conta. Ela tem um percentual bem alto de dívida de longo prazo e ela é endividada bastante em moeda nacional, tá? Isso é importante porque o que acontece? Ela tem uma dívida em moeda nacional, mas via de regra, o CAPEX dela é em dólar. E por que é em dólar? Por causa dos equipamentos. Os equipamentos que ela tem, via de regra, são importados, os principais. Que são os porteiros, são aqueles guindastes para transportar, enfim, do navio, o RTG. Depois tem um layoutzinho aqui do porto, eu explico aí um por um aí, tá? Então, o endividamento dela em moeda estrangeira é baixo, ainda que boa parte do CAPEX dela seja em moeda estrangeira também. Então, tem aqui, ó, as disponibilidades, curto prazo, longo prazo, ó, tudo para depois de 2023 aqui. Ó, vê que ela tem aí índices bem positivos, né, no que diz respeito a endividamento. Ela tem só esse endividamento aqui, ó, hoje 17 milhões de reais, mais ou menos, que está atrelado ao euro, na verdade, que é do Finimp, é do terminal lá de Vila do Conde, lá do Pará, né? E o resto tudo em reais. Então, trabalhando bastante com... o setor portuário, tá? Ele emite muita debênture, tá? Não é só a Santos Brasil, os outros terminais, o BTP, a Portonave, eles trabalham muito com a emissão de debêntures, tá? Não é raro eles fazerem esse tipo de emissão de dívida para poder financiar os projetos deles. Aí aqui os índices, enfim, aqui tem deixa eu só ver aqui, de alavancagem, índice de cobertura, né, liquidez corrente, seca, imediata. Então, bons índices aí, não tem muito o que dizer. E aqui, deixa eu só mexer aqui, só para... Aqui eu acho que é interessante, ó, eles contam a história, né, da empresa. Então você vê que ela é uma empresa que tem ciclos de CAPEX, de investimentos, né, o M&A aqui, que é fusões e aquisições, ele praticamente se deu só nas aquisições aqui, ó, da Santos Brasil Logística, quando eles venceram a concorrência de Imbituba e o Vila do Conde, e o terminal de veículos, que é do lado do próprio Tecon, né? No IPO aqui, que teve alguma coisa, mas, via de regra, o investimento dele se dá por CAPEX. Então, são as expansões do terminal, expansão do terminal de Imbituba, expansão e modernização da Vila do Conde, né? E aí, eles têm um ciclo de investimentos aqui, ó, que já começou em 2019, mas 2020, 21 e 22 vem bem forte, tá? Ou seja, é uma empresa que está se preparando para desafios grandes, né? E aí o que, dentro do palácio, o que interessa, né? Geralmente as pessoas querem saber, tá, mas e o dividendo dela, né? Ela é uma empresa que pagou dividendo durante um bom tempo, e depois parou, por conta até do cenário econômico, né? E agora, timidamente, tem voltado a pagar dividendos. O que ocorre? Ocorre que a gente está numa fase em que ela vai ter um CAPEX muito forte, por conta dos investimentos, das necessidades que ela tem. Então, não espere grandes dividendos dela. Mas é uma empresa que está voltando aos poucos a pagar. É importante ter isso em mente para poder fazer a sua análise, né, de consideração, enfim. Não é uma empresa que nunca paga ou que sempre paga. Ela pagava, teve uma fase e voltou, mas ainda
muito aquém daquilo que se esperava. Né? É uma empresa de potencial de crescimento, né? Por conta disso aqui, ó, do crescimento da cabotagem, da abertura da economia e do aumento da containerização de cargas. Tá? A empresa tem um potencial de crescimento. E tem, na cabotagem, por causa da BR do Mar, né? A BR do Mar é uma iniciativa do governo federal no sentido de fortalecer a cabotagem. A gente tem um sistema portuário nacional que tem portos desde o Rio Grande até o Amapá, ali, entrando dentro do próprio Amazonas, indo até Manaus, enfim. Então, hoje, você pega uma carga, por exemplo, de Manaus, com cabotagem, você traz até aqui em Itajaí, ou em Santos, que não tem problema nenhum e navega, só que a cabotagem ainda tem marcos legais que tratam carga, muitas vezes, como carga importada, que elas dificultam essa melhoria na questão da cabotagem. E o governo está com esse projeto da BR do Mar, que é muito interessante. Se isso aí vingar, aí o crescimento da cabotagem é muito violento, tá? E a gente vê pelos números, né? O crescimento de 12% entre 2010 e 2018, né? A própria... Quem investe aqui tem a Login, né? Por exemplo, é uma empresa que trabalha basicamente com cabotagem, ela não faz linha internacional, tem aliança. A própria Maersk, que tem a Mercosul Lines, os armadores internacionais também olham isso, né? Sendo que a gente tem uma diversificação da cadeia logística e tem a segurança, com a questão de segurança é muito melhor que nas estradas, não tem o índice de roubo, né? Nós não temos pirataria no nosso litoral, né? Então é bem tranquilo em relação a isso. Então a gente vê que está crescendo, está crescendo e a gente se enxerga um potencial para o crescimento da cabotagem no Brasil. E a Santos Brasil, ela não fica alheia a isso, até porque ela tem esse sistema porto a porta e ela tem terminais em 3 regiões do país, né? É importante a gente salientar isso. A abertura econômica, aqui é só uma coisa para a gente refletir, ó. O Brasil, ele tem importações e exportações equivale a 23% do PIB. Aí o cara pode olhar assim, pô, mas os americanos estão com 21%, a gente está bem. Mas, na verdade, não é bem assim. É porque a economia americana ela é muito maior e ela tem outras dinâmicas, né? Quando a gente compara com a média da América Latina, a América Latina é 41% da economia, ou seja, nós somos uma economia muito fechada ao mundo ainda. Nós temos que nos abrir mais ao mundo para poder importar mais e exportar mais. É importante que a gente diga isso. Né? Uhum. E nós somos um país que ainda usa pouco container, né? A gente movimenta muita carga onde? No granel, é exportação de minério, é celulose, bobina, enfim. Mas o container mesmo a gente usa pouco, né? Olha quanto o Brasil, no total, movimentou 10 milhões de TEUs, né? Equivalente a 10 milhões de containers de 20 pés. Né? Aí tu vai... O Reino Unido sozinho movimenta a mesma coisa. Então. A China, então, nem se compara, né? Europa, enfim. Ou seja, a gente tem uma participação muito pequena no uso do container e a gente tem que refletir que a carga containerizada, ela traz valor agregado. Você pega, muitas vezes, uma importação de fármaco, por exemplo, de remédio, né? Já que a gente está nesse contexto aí todo, que a gente está vivendo. Um container de fármaco, muitas vezes, tem 5 milhões de dólares em medicamentos. Um container de 40 pés, vamos dizer, equivalente a 2 desses, de 20. Então, o valor agregado da carga ele é muito alto. Né? Não é à toa que a China domina por ser a fábrica do mundo, né? Mas a América do Norte vem forte e a Europa também, por causa do complexo portuário, principalmente de Rotterdam. Né? Rotterdam e Hamburgo, ali são 2 portos muito fortes, e todos os demais da Europa também são muito fortes. E o potencial do complexo de Santos, né? Com todas essas questões aí que se prevêem, claro, são variáveis que podem mudar, mas ele pode sair de 4,1 milhões de TEUs, né, para 8,4 a 11,9 milhões. Então, já está falando do horizonte de 2020, 2028, nós não estamos muito longe disso. Né? Tem o crescimento de 6 vezes mais. Dobrar de tamanho, né?
praticamente dobrar de tamanho e mais um pouco, 150% de crescimento. Né? Isso, quando a gente fala, não é só Santos Brasil, tá? É o complexo estuarino todo, tá? Santos. E aí tem um panorama de mercado que é interessante a gente estar entendendo, porque o mercado portuário, ele tem algumas nuances, né? Os maiores portos do Brasil aqui, né, considerados, aqui o complexo portuário catarinense, do litoral do Paraná também, de Paranaguá, né, o Porto de Rio Grande, que é forte, o complexo de Santos mesmo, Rio, Itaguaí e Vitória, né, o complexo do Nordeste, e aí você tem é dividido o Arco Sul e o Arco Norte do país, né? Aqui a gente vê que a movimentação de contêineres é forte em Santos, né, seguido de Itajaí Navegantes, Itapuá, Paranaguá e Rio Grande aqui, né, onde está concentrada a maior parte da carga. E qual que é o grande desafio aí que também a própria Santos Brasil vai ter que enfrentar aí? Lembra que eu falei que o armador muitas vezes é sócio do terminal? Por causa disso aqui, ó, em 96, os 10 maiores armadores estavam com 48% do mercado mundial. Em 2026, eles vão estar com 90% do mercado. É muita coisa. E aí, o que acontece? No complexo estuarino de Santos, eles têm concorrentes com terminais próprios. Tá? Por isso que eu trouxe esse insight, para a gente pensar. Bom, a Santos Brasil, ela não está vinculada a um armador específico. Isso é uma vantagem, agora também é um desafio. Porque ela tem concorrentes que têm terminais próprios também. Tá? E esse é um mercado que tem uma necessidade intensiva do CAPEX, tá? Isso aqui, deixa eu explicar para vocês, é o seguinte. Desde o início dos containers, né, começou com navios muito pequenos lá, ó, que carregavam até 500, 800 containers. E a gente está nessa situação aqui, ó, do Triple E aqui, por exemplo, que principalmente faz as linhas da Europa para a China e Estados Unidos, alguma coisa assim. E no Brasil, a gente está com essas classes aqui, ó, o Pulse Panamax e o Pulse Panamax Plus, além do New Panamax, são navios entre 285 a 366 metros de comprimento, que carregam até 12.500 TEUs, né, equivalente a 12.500 contêineres de 20 pés. E aí o Porto de Santos, ele atende mais ou menos navios nessas classes aqui, ó, classe C. Eu não sei se o cursor do mouse está aparecendo aqui para vocês, mas agora ele vai ter que começar a atender os navios da classe D. Isso vai gerar uma necessidade muito alta, principalmente de dragagem, de equipamento, cais, defensas, guindaste, equipamento de terra, porque existe a questão da própria movimentação de pátio, para não congestionar o pátio, software, um monte de coisa que vai ser necessária. Então, é um setor que está sempre demandando o quê? Muito CAPEX, é muito investimento sobre investimento, é trocar equipamento, modernizar, porque não vence, tá? Muitas vezes as novidades tecnológicas. Tanto que esses navios aqui de 400 metros do Post New Panamax, que são de 397, mais ou menos, na própria China e Europa já está tendo uma certa contestação a esse tipo de navio por conta do custo que ele traz aos terminais ao próprio armador, por conta do porte do navio. Tá? Ele parece ser econômico e muitas vezes não se torna econômico. E aí o que acontece? Ó? O que eu falei para vocês? Esse aqui é o layout do Porto de Santos. Né? Então, eles estão estendendo o cais, né? Para ter navios de 366 metros de comprimento. Para ter uma ideia, quando eles licitaram o terminal, os navios tinham 200, 220 metros. Vê que em 20 e poucos anos, que para um negócio desse, em tese não é muita coisa, as coisas se transformaram muito, né? Ampliou-se o cais, né? Tá me ouvindo? Não, tô ouvindo. Ah, tá. Achei que tinha caído no final. Tô mastigando no final aqui.
Então, a Fernanda falou que é muito bom ver você aqui, a Fernanda Grigio. Passar alguns recadinhos, saber que tá todo mundo aqui. Tem quase 80 pessoas te assistindo, irmão. Qual que é o nome dele mesmo, meu Deus do céu? É tanta gente, você ganha tanto presente nessa vida que... o Júlio Borges, Júlio, tá aqui, ó. Opa! Ô, Fernando, o seu também chegou, tá? Tá lá, ó. Estão confiscando o meu chocolate, porque eu não posso comer muito chocolate. Mas tá bom. Faz parte. Então, assim, os navios de projeto, eles aumentaram muito, né? De 200, 270 metros para 366, por exemplo. Então, isso tem uma necessidade de aumento de cais, e é uma obra estuarina, ou seja, você tem necessidade de executar, não é uma construção a seco, nesse caso, você tem que, é uma construção um pouquinho mais complexa, é uma questão técnica, né? E o que é caro, principalmente em obras de portos, né, são equipamentos. Por exemplo, esse equipamento aqui, que é o portainer, que é o que faz a movimentação, tá? Cada equipamento desse custa 10 milhões de dólares. Então, aqui, por exemplo, o Tecom de Santos, ele tem 13. São 130 milhões de dólares em equipamento. Né? No pátio, tem os RTGs, que são a movimentação de pátio que tomba da pilha de contêiner para o caminhão. Cada um deles é 2 milhões. Se eu não me engano, eles têm 56. Então, vê que o volume financeiro das coisas começa a tomar uma série de... um volume, uma coisa bem considerável. Eles aqui têm um ramal ferroviário, então também tem que melhorar o ramal ferroviário, né? E assim vai. Então, tem uma necessidade de investimento muito alta. Aí eu quis trazer isso aqui porque o que acontece? O setor, como eu falei no início, ele tem uma dependência do Estado muito forte, tá? E em 2013 teve uma mudança na legislação, só para a gente passar rapidinho, centralizou muito em Brasília, tá? Essa questão foi bem complicado. Reduziu a atuação dos CAPs, que são os conselhos de autoridade portuária, que eram coisas que eram delegadas mais na localidade, transformou em órgãos meramente espectadores. Então, tudo era centralizado em Brasília, tudo é centralizado em Brasília. Isso é uma crítica muito forte, essa lei nova. Só para a gente voltar lá atrás, em 93 foi feita a lei de modernização dos portos, e essa lei de 2013, ela reverteu algumas conquistas de 93, tá? Então, isso para o investidor estrangeiro, principalmente para quem vai fazer um investimento forte no país, é complicado. Mudanças tributárias, aqui eu botei São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo, por quê? O que faz um importador, por exemplo, abrir uma trading, por exemplo, aqui em Itajaí, e não importar pelo Porto de Santos e importar pelo Porto daqui? É o fato de que aqui a tributação é bem menor que em São Paulo, por exemplo. Porque não faria anexo, né? Você podendo importar pelo Complexo de Santos, a 80 quilômetros da capital paulista, você importar por Itajaí anda a 600. Mas faz sentido porque a nossa tributação aqui é bem melhor que a de São Paulo, e uma série de outros fatores que fazem a carga, ainda mesmo com esse frete, ficar mais barato, tá? E o Espírito Santo também é muito forte nessa questão. Então, quando você tem um investimento desse tipo, né, tem que se estar muito atento, tá? E a competitividade sob uma ameaça constante, tanto dos outros terminais, como dessas inseguranças jurídicas, né? E aí nós temos questões operacionais, tá? Só para localizar, o pessoal que é de São Paulo talvez conheça bem melhor aí, né? Aqui é a cidade de Santos. Vocês estão vendo o mouse aí? Não, o mouse não. Não? Tá, a parte de cima ali da mancha urbana é Santos, tá? E a parte de baixo aqui é o Guarujá, né? Então, onde tem a mancha ali é Santos Brasil, no mapa. E aí tem uns outros terminais, tem a BTP, que é o Brasil Terminal Portuário, que é uma associação Maersk e MSC, a DPW Santos, que é a Dubai Ports, junto com a Odebrecht Infraestrutura. Sim. O Ecoporto, que é da Ecorodovias, é um terminal menor, e a Rodrimar e a Libra eu deixei ali, mas eles são terminais que foram arrendados, perdeu-se a concessão, a Libra e a Rodrimar praticamente faliram, né, com aqueles escândalos que ocorreram,
e outras questões, então vão ser licitados por outros propósitos, mas existem ali, eu quis deixar, né? O que é importante a gente pensar que a Santos Brasil está numa posição muito interessante, ela já está quase no final do estuário, ali na boca da barra do estuário de Santos, só que existe o seguinte, né? Existem questões de dragagem do estuário. Recentemente, uns anos atrás, foi feita uma dragagem que deixou a profundidade do canal pior do que antes, né? Coisas de uma era aí anterior. Então, isso é um risco para ela também. Existe uma questão na área portuária. Então, existe a área pública do Porto de Santos, existem esses terminais arrendados, e aí a Santos Brasil se encontra entre eles, que tem uma obrigatoriedade de usar a mão de obra do órgão. O órgão é o quê? É o órgão gestor de mão de obra. Ele veio substituir os sindicatos de estivadores como gestor da mão de obra. O sindicato ainda existe, mas quem faz a gestão da escala do pessoal que trabalha, do terminal, do trabalhador portuário autônomo, né? Que ele não é um funcionário do terminal, mas ele é um funcionário do órgão, por exemplo. Uhum. Quem faz essa gestão é o órgão. Então, tem todo o pessoal da estiva, né, que é o pessoal que trabalha no navio, o pessoal da terrestre, que é pátio, conferente, consertador, arrumador, tem um monte de classes aí. E aí, o terminal da Santos Brasil e do BTP está dentro desse porto organizado, que tem essa obrigatoriedade. Mas a DPW não. Ela consegue gerir a mão de obra própria. E isso é importante porque, muitas vezes, o custo de mão de obra deles vai ser mais baixo. É uma variável bastante considerável, e a gente vê que esses terminais de uso privativo, eles têm uma vantagem competitiva muito grande nesse aspecto. Tem restrições à expansão, que eu acho que é uma coisa bem importante. Se a gente for ver, a Santos Brasil, ela está do lado de uma mancha urbana muito grande, né? Não é tão simples ela expandir do que, por exemplo, a DPW, que está aqui na foto, no canto direito, um pouco para cima, que tem toda uma região para poder expandir pátio, expandir cais, enfim, de uma maneira muito mais fácil. A interferência com a vida urbana da Santos Brasil é muito maior do que da DPW e da própria BTP, que é arrendado, é uma área pública também, do porto organizado, mas ainda assim tem mais área disponível. Então, é um ponto de atenção. Bom, deixa eu encerrar aqui. Espera aí. Pronto. Voltei. Então, assim, ó. Eu conto toda essa história, deixa eu contar agora o porquê que eu trouxe. Uhum. Porque, na verdade, boa parte da minha vida profissional foi dentro de portos. Uhum. Né? Trabalhei na implantação da Portonave aqui, em Navegantes, trabalhei em outros terminais, recursos aqui do Porto de Itajaí, e trabalhei na Vale, também em São Luís, no Pier 4, né? Que é um terminal de minério de ferro, um terminal enorme. Então, essa é uma vida que a gente viveu, né, bastante. Hoje eu não estou diretamente, meu escritório até presta serviço para clientes na área portuária, meu escritório de engenharia pessoal. Só que a gente viveu isso. E eu comecei na Bolsa, na verdade, por influência de um colega meu, no Pier 4, né? Família aqui trabalha mais com imóveis, aquela coisa toda. Uhum. E lá em São Luís, esse cara, porra, né? Cara, por que tu não investe na Bolsa, bicho? Tu fica com esse CDB, essas coisas aí. Mas eu tô meio com medo, assim. Não, mas conversa com fundo imobiliário, cara. Olha aqui, pô, legal, ó, tem um aluguel, pinga todo mês. Aí eu fui lá e fiz, cara. Então, é até engraçado, porque as correspondências das notas, né, quando eu comecei em 2012, as correspondências do banco, elas chegavam aqui em Itajaí. E eu morando lá em São Luís, né? Eu deixei o meu endereço postal aqui. E o meu irmão abria as correspondências para mim, porque eu deixava, né? Aí, quando começou a chegar nota de corretagem, não sei o quê, cara, o meu irmão pega o telefone e me liga assim, tu tá na Bolsa? Isso aí só perde dinheiro. E não sei o que, eu digo, calma, cara, calma, espera. E aí, o resto é história, cara. Então, a gente está aí há 8 anos nessa vida, aí já tomei algumas rés, já aprendi, enfim. E aí a gente, né, eu resolvi trazer essa empresa, que é uma empresa
tá? Que eu contei toda essa história, a ação hoje acho que está em 5 quebrado aí, 5,80. O que acontece? Ela é uma empresa que ela tem um potencial de crescimento, tá? Muito legal. Ela é uma empresa que ela tem uma possibilidade grande, de repente, no momento futuro. Agora, como ela tem uma necessidade de CAPEX muito alta, ela vai pagar dividendos mais baixos por alguns anos, porque ela tem a necessidade de modernização. Então, tu pensa o seguinte, eu estou falando de uma depreciação, a depreciação, por exemplo, de um container é de 5% ao ano. Tá? Então, se a gente está falando de 10 milhões de dólares, eu estou falando de 500 mil dólares ano. 500 mil dólares vezes 13, tu já vai ter uma ideia, na verdade 15, porque em Bituba tem 2, a gente está falando em torno de 7 milhões e meio de dólares ao ano. Né? Isso, em valores e reais, é uma depreciação muito alta. O RTG, ele tem uma depreciação de 4% ao ano. Então, tu faz lá 4% de 2 milhões de dólares, vai dar, acho que 80 mil dólares ano. 80 mil vezes 56 vai dar mais outros 4 mil. Então, o custo, principalmente de depreciação, e o CAPEX para modernização de pátio, repavimentação, porque a atividade portuária, isso que eu só falei de 2 equipamentos, mas tem empilhadeira de vazio, aquela coisa toda. É software também, o software de gestão de pátio é muito dispendioso. Ele é um ativo que toda vez que ele tiver o ciclo do CAPEX ali, se a ação estiver valorizando muito, eu, pessoalmente, ficaria um pouco de cabelo em pé. Tá? Eu teria que ver outras métricas operacionais. Agora, ele é um ativo que volta e meia, ele abre umas janelas, assim, que o ativo vai lá embaixo. E aí, de repente, você comprando barato, o dividendo que ele está voltando a pagar, porque a administração realmente está bem profissional, no sentido de melhorar algumas métricas, eu enxergo que tem um potencial grande. Tá? O desafio hoje que eu vejo da Santos Brasil principal, e principalmente com a DP, e com a BTP. Tá? Ali é uma competição bem feroz, só que ele, pelo expertise, pelo tempo, é uma coisa que eu vejo que ele vai ter vantagens competitivas. Né? E, claro, pode um armador chinês, por exemplo, uma Cosco da vida, ou a Hapag Lloyd, um outro armador, entrar como sócio, e aí ele entrar e fazendo as suas linhas. É importante que se diga que mesmo esses armadores tendo linhas tendo esses terminais, eles não deixam de atracar ali, tá? Porque existe o fechamento de linhas de navegação, muitas vezes, dependendo da situação, é mais vantajoso num terminal do que no outro. Mas, o João Paulo, trocando em miúdos, essa ação andou um pouco, né? Ela chegou a valer 3 e alguma coisa, hoje ela está 5, né? Nesses fundamentos que ela se encontra, você colocaria em carteira ou não? Hoje não, só que eu estou de olho, tá? Porque o que acontece? Ela, assim, eu fiz até um teste ali, alguns testes de valuation, enfim, fiz o fluxo de caixa, e dependendo da variável que dá, também mexe para burro, também, por isso que eu nem quis trazer nada a respeito disso. Mas o que eu enxergo? Ela está hoje muito mais nesse oba-oba, nesse auê da Bolsa, do que qualquer outra coisa. Só que eu acho que a hora que descer, ela vai descer bem. Tá? Porque aí acaba a empolgação, aí começa a vida real novamente. Talvez, talvez pela metade do que ela custa hoje, né? Que aí seria um ideal, né? Porque, olha só, deixa eu ver se eu tenho aqui. Deixa eu ver uma coisa que eu tinha pego aqui. Peraí.
Mandar um abraço pro Rodrigo o Babeto. Tem também aí o Giovanni. Um abraço para todo mundo aí. Olha só, eu vou compartilhar aqui só uma tela. Vai lá. Da planilha. Aqui. Isso aqui é uma captura de tela da planilha que eu mexo ali, que eu dou uma brincada às vezes. Tu vê como ela oscila bastante, mas tu vê assim, ó, em março de 2020, ó. Dá um zoom aí. Estava 2,69, cara. Então, dá um zoom. Pra nós ver. É porque aqui tá... Aí tá bom. Porque daí você vai mexendo aí do jeito que você quer, né? Só diminui um pouco. O preço dela, ela chegou a 8,62, 8... O PL dela tá em quanto, João Paulo? Saiu fora de novo. Bom, Evandro, beleza? Thiago. Rui das Neves. O PL tá em 180. Meu Deus, ele tá voltando. Já é de volta. Alô, voltou de novo. Aí, garoto. Então, o PL dela tá em 300 e pouco. Sabe? Aí não tem o que acontece é o seguinte, é que se tu for olhar PL para esse setor, tá? De repente tu vai... Ele não tem muito comparativo, porque a maioria são SAs de capital fechado, tá? Tanto é que eu tive que pegar aqui para comparar umas coisas, peguei aqui para fazer esse estudo, assim, bem superficial, né, pessoal, também. Eu fiz uma métrica, por exemplo, só de geração de caixa, com base no EBITDA, tá? Por exemplo, a BTP e a DP World ainda, elas geram bem menos caixa do que por container movimentado, do que a Santos Brasil. Por exemplo, a DP World, que está iniciando ainda, 66,84. A BTP, 261,03. A BTP tem uma geração de caixa melhor por container. A Santos Brasil está em 124,25. Agora, para ter uma ideia, o mais forte, que é a Portonave, que é aqui de Navegantes, gera em torno de R$350 de caixa. A geração líquida de caixa dela por container de 20 pés movimentado. Então, é um setor que oscila bastante e é muito cíclico. Né? E eu resolvi trazer um pouco por conta disso. Por causa dessa ciclicidade dela, vai ter horas que é muito caro. Tá? É uma empresa ruim? Não. É uma empresa boa. Só que ela é boa para quem? Ela é boa, geralmente, para os maiores acionistas dela. Ou para quem tem paciência de estar entrando. Quem quiser se aventurar nisso, eu acho o seguinte, eu estou de olho, mas o que é a ideia que eu tenho? Tem que ser lá embaixo, na Bacia das Almas, para você pegar um yield melhorzinho. Do contrário, ficar indo porque o fulano, ciclano, Beltrano falou, não entre. Eu quero... Ô, Marlon, não é ativo do além não, cara. Não é ativo do além não. Mas vamos separar as coisas, porque assim, ó, é uma empresa... É bom ativo. Tanto perfil de endividamento, as coisas que ela tem, não é consonante com o ativo da lei, não. Só que tem que ter paciência e tem que saber o timing de comprar. Porque ela saiu em 2015 de 0,94 centavos para os dias atuais, está em R$ 5,67. Então andou bem. Tem que ter paciência. Entendeu? O certo é o quê? É comprar, olhar para ela aí a partir dos 2,80, 2,90 talvez. Entendeu? Comprar para ficar, né? Sabe o que acontece? Eu resolvi trazer porque eu vi que começou a ter uma certa... Assim, em alguns momentos começa a ter uns burburinhos e o pessoal começa a falar dela, sabe? Aí eu pensei, vou trazer alguma coisa da área portuária, né? E que é uma coisa que eu gosto, né? E de uma maneira que seja interessante. Deixa eu ver, tem pergunta ali? É porque eu não consegui ver o...
Se você acha que esse ativo não é para iniciante, não, sai fora. Se é iniciante, sai fora. Definitivamente não. O outro ativo que ele fez, aí sim, você pode comprar de olho fechado, que é a Banrisul. O Banrisul sim. Então, ele é mais tranquilo, né? Vou ver aqui, tem alguma coisa. Rodrigo, trabalho com exportação Porto Nosso e ridiculamente lento e caro. Puta, sem dúvida. Sem dúvida. Mas isso é o Brasil. O cachorrinho chegou lá. Qual é o nome desse dog aí? Quem? O dog. O João Boris. Qual o nome? João? Boris. Boris! E aí, Boris? Beleza? O Boris, ele tá... Comeu o porta-retrato do meu casamento hoje. Puta, que legal. Sua esposa deve estar... Aqui o Rui perguntou se a área pertence da família Guinle, né? Na verdade, Rui, o que acontece é o seguinte, a família Guinle, junto com os Gaffré, eles construíram o porto lá em 1800 e Caixa-Prego, e eles tinham uma concessão de 99 anos. Aí, no final, eles acabaram tendo que devolver para a União. Isso é uma coisa que é importante, esses terminais, tudo isso aí está dentro de terra da União. Por exemplo, essa área do TECOM, ela é uma área da União. Então, no final da concessão, vai voltar para o coisa. Bancos ou varejo? Vai em banco, cara. Vai em banco. Varejo é um setor complicado. Geladeira, o cara vai comprar só daqui a 10 anos. E a Via Varejo já está passando do ponto. Não tem jeito. Pessoal, não vá nessa conversinha de Conga 20, a mãe 50. Não vão nessa conversinha. Tem as duas pontas do negócio. Quando o cara fala isso, ele tá com a ponta na mão lá. Tá desesperado para vender o negócio, aí vocês compram e o cara vende, entendeu? Então, tem que ter fundamento. Você não Deixa eu só abrir a porta. Pro Boris Casoy. Olha aqui o meu chinelo aqui, ó. Vou dar uma chinelada aqui. Quem comprar... Meu chinelo hoje foi. Deixa eu ver aqui. O governo federal, através do ministro, está investindo. Agora vamos torcer para o ministro ficar, né? Porque... O Tarcísio fica, viu? O Tarcísio... João. Não, eu sei que durante o governo Bolsonaro, sim, mas essa visão perpetuar, porque a gente precisa de 20 anos investindo em logística. Você quer saber? Isso não é só Santos Brasil. Isso é para Rumo, é para todas essas empresas que são do setor logístico, até mesmo essas de concessões também. Dificilmente, João Paulo, a gente vai ver eventos como aquele dos caminhoneiros, greve dos caminhoneiros, logo. Se tiver um tapete na mão. Logo. Aqui o Giovanni perguntou a expectativa do tempo de retorno desses equipamentos ultra caros. Não, isso aí 1 ano, 2 paga, cara. Tá? Ele se paga. Só que aí depois tu tem depreciação, tu tem uma série de fatores. A atividade portuária, ela é muito rentável, tá? Ela é muito rentável. A questão é que ela sofre com o ciclo econômico. O diferencial da Santos Brasil para as outras empresas também. Ô, Leonardo, o que acontece é o seguinte, cara. A Santos ela tem todo esse terreno, na verdade, já era do Estado, que opera... Opa! Alô? Pode falar. Alô? Pode continuar, João Paulo. Tá tudo em ordem. Pode falar. Tá tudo em ordem. Pode continuar perguntando. Tá. O que acontece é assim, tem toda expertise de movimentação, tem uma área comercial que trabalha forte, tem operadores que não vão para aqueles outros terminais, então você tem operadores, por exemplo, do Oriente Médio, enfim, que de repente não tem... porque a prioridade, por exemplo, da BTP vai ser servir navios da MSC e da Maersk. Sim. Por exemplo. Então, você pega você tem vantagens competitivas também, fora que eles têm essa coisa do porta a porta. Então, tu importa uma carga de polímero, por exemplo. Eles vão fazer tudo isso e vão te entregar já desembaraçado, nacionalizado. Isso é interessante
para quem tem uma operação grande, vale muito a pena, né? E aí, o que acham dessa subida da Bolsa? Qual é a sua visão para o segundo semestre? Segundo trimestre, para mim, eu acho que o que é a visão real são os últimos 30 minutos de pregão hoje. Essa é a visão real. Daquela caída significativa do mercado, mostrando que ainda nós temos bastante problema com relação à pandemia, e agora que vai começar os problemas com relação aos resultados das empresas, que vai começar a aparecer. Entendeu? Então, eu vou te falar o seguinte, Will, pessoalmente, a gente, aqui nós não estamos em lockdown, né? Agora a gente fica sempre na preocupação, né? Eu estou falando da vida cotidiana, né? Então, sim, a vida cotidiana vai, óbvio, que impactar a Bolsa, isso aí é seguido, né? Deixa eu ver aqui, só deixa eu ver aqui. O Rui, sobre o Porto Açul, conheço, tá? Mas isso aí já dava outra live, só o Porto Açul já era outra conversa. O Rui faz umas perguntas muito boas. O Rui, eu vou falar, acho que ele é bem estudado, e olha que eu não falei nada de ativo para ele. Acho que ele pergunta para a sogra dele. Eu às vezes acho que o Rui é a sogra mesmo. Eu também acho. Mas, aqui o Marlon perguntou da logística modal e cabotagem, que tem a login, né? Eu já até comentei isso. Se esse negócio da BR do Mar vingar, eu acho que tem potencial. A questão é que você tem entrantes também estrangeiros, né? Você pega a Mercosul Line, é a capital da Maersk, então a APM ali entrando forte, com capital muito forte, e aí tendo o terminal, por exemplo. A APM tem, com a Mercosul Line, ela tem Itajaí, tem Suape. E aí chega até Manaus, lá no Porto de Chibatão. Então, tem umas questões aí que a se considerar, tá? Mas a questão é assim, também tem que ver qual é a idade média de frota, tem uma série de coisas, cara, porque navio velho, a Triunfo Participações, ela tinha uma empresa de navegação que era a Maestra, que quebrou por causa de navio velho, tá? O Giovanni falou uma coisa que eu também compartilho da opinião dele. Tá. Acabando a eleição americana, a fábrica de dinheiro vai acabar. Não que desmoronar, cara. Esse terceiro trimestre vão trazer resultados bem horríveis. E a questão da eleição norte-americana, pode ser que o Trump não se reeleja novamente, né? Pode ser que não, pode ser que sim. Ele cometeu alguns erros no meio do caminho e veio a pandemia, né? E varreu uma vitória certa, né? Que em janeiro ele parecia a Alemanha. Era 7-1, era moleza, a eleição americana estava no papo, né? Com os índices norte-americanos batendo recordes, taxa de desemprego baixa, crescimento alto, e isso virou de uma hora para outra. O perigo dessa impressão de dinheiro é saber daqui a um tempo como que vai vir o alien, né? Que é o capitalismo. Porque usaram quase 4 a 5 vezes mais que em 2008. A gente não sabe a janela de oportunidades ou a janela que vai vir, se vai ser longa ou não. O Brasil ainda não começou a imprimir, mas vai começar a imprimir, uma hora ou outra vai ter que imprimir. Por mais que o Guedes fale que a taxa de juros de 2,25 aí da Selic é uma taxa de juros que ela se sustenta, na minha humilde opinião, eu acho que não se sustenta. A gente vai ter que precisar da inflação para rodar a economia, e a economia, nesse instante, ela está totalmente parada. Fala agora, João Paulo, o que você achou? Deixa eu só emendar 2 coisinhas rápidas antes de falar, porque eleição americana eu gosto de falar de política, e é um negócio, política não partidária, mas eu gosto de política. Tá, fala. Primeiro, escolhendo os portos, tá? Depende do modal, depende do porto, tá? Mas container, via de regra, tá, Giovanni, tá rodoviário, tá? No Brasil. Isso é um erro. Nosso terminal, nosso complexo portuário aqui de Itajaí é todo ele rodoviário, para tu ter uma ideia. E o diferencial, eu já tinha dito, mas tinha visto alguma coisa. Cadê? Fala da eleição americana aí, João Paulo. Se a Santos Brasil está no Porto de Itapoá, não, tá? Porto de Itapoá é Hamburgo Sul, Maersk, e tem um outro grupo.
eleição americana, o que acontece é o seguinte, eu acho muito interessante porque ela, já saindo da conversa aqui, né? Sim, sai. Eu gosto de acompanhar desde 2000, quando deu aquele rolo com a eleição do Bush, e todo mundo fala do colégio eleitoral, tá? Porque o colégio eleitoral, Cara, eu acho um sistema, assim, eu já fui muito crítico, mas que se você estudar o sistema, ele é muito interessante. É o mais porque ele dá que não tem relevância, por conta de população, enfim. E aí tem toda uma questão de estratégia, não vou entrar aqui muito nisso, mas o que acontece? Se você pega a eleição do Trump em 2016, não foi o Trump que ganhou, foi a Hillary que perdeu. Foi a porque ela ganhou no voto popular, mas ela ganhou com as margens de Nova York, New Jersey e da Califórnia, principalmente, dos três, e ela perdeu por margens muito pequenas nos estados que, principalmente, o Partido Democrata ganhava. Ohio, que tinha ganho as outras duas últimas. A Filadélfia, que os republicanos não ganhavam desde a reeleição do Reagan, né, que é um estado, né, esses estados do blue collar, né, que é o colarinho azul, que são aquelas pessoas, o que o pessoal chama de Rust Belt, né, que é o cinturão da ferrugem da América. Esses estados, eles se aliaram ao que chamam de Bible Belt, né, que é o cinturão bíblico, ou seja, aqueles estados do sul que são republicanos, é aquela coisa assim que, pode vir uma tartaruga num poste e estar no Partido Republicano e eles votam. Né? Então, esses estados, eles pendularam para o Trump, por quê? Porque a Hillary, além dela ser uma candidata difícil na época de engolir, né? O que aconteceu? Existia um certo descontentamento com algumas coisas, e aí isso levou a uma votação e engajamento. Sendo que o voto não obrigatório, o que acontece? Ele causa que os grupos mais engajados levam vantagem. Isso a gente viu no Brexit também. Sim. Enquanto está lá a juventude fazendo selfie e fazendo pombinha da paz, os velhos da Inglaterra foram lá num dia de chuva e votaram. Né? Então, o que acontece é o seguinte, na eleição do Trump, também em 2016, foi isso. Os velhos, os blue collar, que estavam de saco cheio do Obama, pedindo pinico para a Índia, para a China lá, e fazendo um monte de coisa, eles olharam o quê? Não, eu vou votar no cara que é o Make America Great Again, né? Pois bem, o que acontece hoje é o seguinte, existe um desgaste de administração, e aí, o que eu penso? No colégio eleitoral, a situação do Trump vai ser bem complicada. Também acho. Eu achava no início do ano que ele se reelegia com o pé nas costas por causa da economia, eu falei pra você. Só que agora, com essa quantidade de morto que tem, com a economia deu uma baqueada, basta que 2 ou 3 estados daquele comecem a pendular. E aí, se ele perde a Pensilvânia, por exemplo, são 20 delegados, se eu não me engano. Tu pega o Wisconsin, que, se eu não me engano, são 16. Illinois, todos esses estados ali da região dos Grandes Lagos, a partir do momento que eles começam, basta que ganhem por um voto. E aí tu pega um Biden, que é um cara mais vinculado a esse cara do blue collar, então. Ele só não pode, eu acho o seguinte, o Biden só não pode querer fazer um aceno no sentido do vice muito radical. Se ele pegar por exemplo, ele pegar a Elizabeth Warren de vice, que seria aqui o nosso pessoal, vamos dizer assim, porque lá eles têm uma série de partidos, mas só tem 2 lá que são relevantes. Se eles pegarem a Elizabeth Warren de vice, eu acho que é Bush. Tá? Ou o Pete Buttigieg, que foi aquele menino que é gay, que foi lá, estava nas primárias, porque o americano não está preparado para isso, ele atua um católico na presidência, que é o Biden. Agora, a chapa católica deu, ou com uma meio socialista, ele não vai aturar. Mas o Biden, ele é bem... Ele é mais tentado. Ele é mais do mercado. Ele não é um mané. Aí tu pega um Bloomberg que vai apoiar, aquela coisa toda. Sim. Então, falam muito na Kamala Harris, que é uma senadora da Califórnia, se eu não me engano.
E aí ele consegue mobilizar no sentido de que parte dessas pessoas que vão realmente votar acabem indo lá e votando realmente nele. A Flórida é uma incógnita ali, depende muito, a região ali de Miami-Dade, tem muito cubano que pendula muito, né, a região de Broward ali também, que é Pompano Beach ali, West Palm Beach tem um pouquinho menos, aí já é uma concentração mais de outros latinos. Então, só que eu vejo, no geral, uma eleição muito complicada para o Trump, na questão do colégio eleitoral. E aí, no voto popular, ele perde de novo, porque daí a Califórnia, Nova York, New Jersey, todo aquele Nordeste, aquela região da Nova Inglaterra ali, votando em peso para o Biden, tá? Isso aí não vai ter dúvida. A chance do Trump é porque o Biden ele gosta de dar umas bolas fora. Até agora ele não deu nenhuma, viu, João Paulo? No época americano ele... Até agora ele não deu. Ele precisa ter confiança numa liderança forte. Por enquanto... Nada. É muito legal ver um site, quem gostar de fazer esse tipo de elucubração aí, tem um site que é o 270towin.com, tu faz as simulações de colégio eleitoral, de vez em quando eu vou ali e dou uma brincada, né? Porque uma das coisas que também, por que eu também acabei entrando e investindo o Felipe, o Trump ganha na Flórida se ele fizer o discurso certo, ele ganha com o pé nas costas, tá? Ele ganhou em 2016, mas o problema dele não é a Flórida, é lá aqueles estados dos grandes lagos, tá? Um dos motivos que eu invisto também é porque eu gosto de viajar, né? Então, e um dos lugares que eu mais gosto, eu e a Eliane gostamos de viajar é para os Estados Unidos. A gente fez ano passado, eu fiz da Flórida até Boston de carro. Então, essa América um pouquinho mais profunda a gente foi conhecendo. Então, Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Rhode Island, um monte de lugar aí. E aí a política deles eu acho muito interessante. Quem puder, assista um discurso do Estado da União, que é uma prática que eles têm muito, muito legal, muito positiva. A democracia americana, eu acho que é um exemplo, nós estamos os erros que ela tem, tá? Porque não é perfeito, mas é um sistema que estão há 243 anos aí, 244 anos, vão para... Tu vê que a Olimpíada foi adiada, a eleição americana não. Eu acho que isso é muito simbólico. A não ser que, viu, João Paulo, a não ser que aconteça algo muito espetacular, porque agora não tem mais o Bin Laden, não tem mais ninguém para matar, né? Então, a eleição vai ser pau a pau. Não vai ter jeito, não. Não, toda eleição ela é pau a pau nos Estados Unidos, tá? Por mais que, assim, quando a gente fala que tá mais para um para o outro, o último cara que ganhou com uma certa folga, assim, que já estava meio que aquela coisa, pode ter certeza que vai ganhar, foi a reeleição do Reagan em 84. De lá para cá, sempre oscilou. A eleição do Bush em 88 foi uma eleição disputada, de certo modo, que aí foi contra o Michael Dukakis, do Michael Dukakis num tanque lá, meio que um contrassenso dele. Em 92... O Júlio está perguntando um negócio que é até interessante. Influencia, no meu modo de entender, influencia sim, no primeiro momento, entendeu? Quando começar a sair as primárias, quando começar a sair as pesquisas, né, João Paulo? Isso pode influenciar, sim, o índice. Influencia porque, assim, os democratas, eles hoje, apesar de que a gestão fiscal dos democratas nos últimos mandatos tem sido melhores que as dos republicanos, por mais que eles, se você pega, por exemplo, o déficit americano, quem fez reduções, enfim, foram em mandatos democratas.
Só que com um Congresso republicano também, é importante que se diga isso. Mas eu acho que o mercado ele pode enxergar sinais ambíguos. Aí vai depender muito da nomeação do vice, do Biden, né? O vice do Trump, ele é o Mike Pence, continua, né? É a mesma linha. E quem for para, digamos, numa eleição do Biden, quem seria o secretário do Tesouro? Isso é uma pergunta forte, porque o Steven Mnuchin é um cara de mercado, por exemplo, e que o mercado enxerga nele um perfil que vai segurar a onda. Tanto é que, aí, claro, ele vai lá, faz, o Fed lá tem uma atuação bem mais autônoma do que ela é autônoma, na verdade, né? Tanto é que o Trump vive espetando lá, via Twitter, o presidente, que agora não me falhou o nome agora, né? Então, eu vejo assim, que pode ter uma correção sim, mas vai depender muito, não esquece, Júlio, que vai depender do seguinte, não é só a eleição do Trump ou do Biden, é o fato de que também existe uma eleição de parte do Senado, parte dos governos estaduais e os governadores têm muita força lá, e da Câmara também, de parte da Câmara. Então, a Câmara, por exemplo, se você entra no politico.com, que é um site lá de política americana, ele tem lá os forecasts, né, que são aquelas previsões deles. Eles já falam assim, ó, a Câmara dos Deputados tende a ser democrata, o Senado tende a ser republicano. Agora, se der uma coisa que o Senado vira democrata, se tu pegar a trinca, vamos dizer assim, ó, puta, fechou uma trinca democrata, vai ter corte de gasto militar, aumento de imposto, vai ter regulação, vai ter. Tá? Como o Estado, como vai se enxergar isso, aí é outros 500. Tá? Aí nós vamos ter que ver quem vai ser o secretário do Tesouro, enfim, secretário de Estado, montagem de gabinete, é bem complexo. Então, são eleições que são muito disputadas, como eu disse, 92 lá, Clinton ganhou porque o Ross Perot tirou o voto do Bush. E, ó, é um Bush que tinha ganho a eleição, o Bush em 92, ele tinha ganho a Guerra do Golfo, triunfal, tinha implodido a União Soviética 10 meses antes, sem dar um tiro, acabou com a União Soviética, praticamente só na sequência da política do Reagan, e aí perdeu por causa de a economia estúpida. Assim vai. Aí o Clinton, com uma economia boa, se reelegeu, mas não foi tão fácil. Aí ele não fez o sucessor por causa de um escândalo moral também, querendo ou não, e falta de empenho dele. O Al Gore não foi presidente porque, querendo ou não, faltou empenho também. E o Bush fez o Bush filho daí, numa reeleição que ele foi razoavelmente bem, só que também ele teve momentos que foi pau a pau, né? Aí, dessa vez o Obama também foi, não são eleições, não é uma coisa assim que você olhe e diga, não, tá fácil. O último que talvez tenha sido fácil foi o Reagan, que aí era um outro nível, né? Mas estava se desenhando fácil antes da pandemia. Estava se desenhando mais fácil. Estava bem mais fácil. Aí, ó, o pessoal tá querendo eleger o Massaro para presidente dos Estados Unidos. Cabralzinho, né, como sempre, do 7 e 10. Cabralzinho, eu também vou defender ele como presidente dos Estados Unidos. É isso aí. Massaro como presidente, Cabral para vice. O Cabralzinho. Eu achava boa. Ministro da Economia, o Cabralzinho. Chega longe. Bom, pode falar, dados os... O David de ministro, o David de secretário do Tesouro. O secretário do Tesouro, o tio Patinhas do negócio. Viu, João Paulo? Gostei muito da live, foi fantástico, conteúdo de primeira. Agora a gente deu uma passada pelas eleições norte-americanas aí. Eu vou pedir para uma jornalista amiga minha, que está em Nova York,
para vir falar sobre isso e vou chamar você, você gosta da eleição americana, para você mediar aí o negócio, certo? E é o seguinte, gente, ao sair, deixe o seu like. Eu queria agradecer esse maravilhoso expert. O primeiro, quarta-feira a gente tem o David e depois temos o Fanta nessa primeira rodada dos investidores experts da Bolsa. Eu queria que você desse suas considerações sobre a live aos nossos amigos aqui e queria agradecer desde já a todos. Obrigado, agradecer a presença de todos, né? Ô, Rui, preciso de prático, tá? Preciso de prático. Então, só para responder a última aí, e quem paga o custo é o armador, tá? Isso é regra básica aí da atividade portuária. E agradecer a presença de todos aqui, agradecer o convite mais uma vez, né? A gente também, além dessas atividades todas aí de engenheiro, né? Eu sou engenheiro civil, para quem eu acabei me esquecendo de dizer, né? Sim. Trabalhei no setor portuário. Hoje tem o escritório de projetos e a gente também tem aqui uns projetos de educação financeira, assim, mais voltados a finanças básicas. Eu e a Renata, que é uma psicóloga, a gente está principalmente via WhatsApp. Então, acompanhe ali no nosso Instagram, eu sempre tento trazer algum conteúdo educacional, acho que é uma maneira de retribuir aí a sociedade o que ela me deu de formação. Eu acho que é importante a gente tá fazendo alguma coisa também diferente nesse sentido. Só agradecer a todos e dizer que é muito positivo, eu acho que a gente tem as pessoas, não sei quantas que estão agora nesse momento. Chegou a 120. Chegou a 120. Ter 120 pessoas para conversar sobre assuntos ativos, enfim, eu acho que isso é bastante agregador e a gente só pode realmente estar grato. Desculpa qualquer coisa, as pessoas aí, dúvidas, a gente quiser conversar sobre o tema, vai lá que eu falo mais que o homem da cobra. Então, vai lá e perturba a cabeça do João Paulo lá no Instagram, que ele inbox, que ele responde tudo, viu? E eu queria agradecer a todos aí pela presença e dizer que a gente faz esses inventos, experimentos, né? Eu gosto porque eu observo muito bem, eu tenho um nível de observação de uma águia, de um falcão. A gente sabe quem pode chegar e a gente traz as pessoas que realmente trazem conteúdo significativo e muito importante aqui para o nosso canal. Queria agradecer a todos, o pessoal deixa o seu like ao sair. E quarta-feira nós temos David Corradini, o garoto, não é o... O que é? O David Corradini é aquele cara do Kung Fu. Lembra dele, João Paulo? David Corradini, né? Isso, esse mesmo. David Corradini. Esse cara morreu já. Corradini, esse, Ele tem um filme lá que é muito engraçado, que ele faz assim com o dedo pro cara. Você tá louco? Daí ele arranca coisa. É o David aí, ó. Vai dar uma voadeira aí, né, tu? Eu não lembro. O cara falava no Kung Fu lá, se é lagartixa, sei lá. Tem alguma coisa com isso. Mas eu agradeço muito a vocês e nós estamos aqui na quarta-feira novamente, às 19 horas, com o David. Kung Fu, é isso mesmo. Eu assistia, passou muito tempo na Bandeirantes, David. Nossa, é pré-histórico, né? Nossa Senhora, tempo do Zagaia, né? Do Spectroman, Ultraceb, e aí vai. Vamos que vamos. Rui, grande abraço para você, todo o pessoal. José Humberto, todo o pessoal aí, o Júlio Borges, o Júlio Borges, tá aqui, ó. E eu vou falar para você, uma delas eu vou mastigar. É bom, porque esse negócio aqui, quando a gente fica muito estressado, você põe na boca, assim, vai ficando, entendeu? Mas que é legal. Vou pedir um desse pro Boris, ele comeu meu chinelo hoje. Alpargatas, gente, ó. Muito legal. Tem ponta cabeça o negócio. Lasqueira. Aí, ó. Aí, gente, é isso aí. Júlio, obrigado. Fernanda, muito obrigado. Eu ainda vou assaltar ali onde esconder o chocolate, vou acabar comendo e vamos que vamos. Gente, boa noite, muito obrigado e até mais. Quarta-feira tem mais aí. Vamos que vamos.